Imagine abrir sua janela e ver uma senhora, de olhos cansados e mãos trêmulas, segurando um colar dourado. Ela não está tentando vender-o. Ela está implorando para trocá-lo por comida. Esta cena, registrada em plena luz do dia no mercado de bairro, mostra o momento exato em que a dignidade de uma brasileira foi colocada à prova. Por favor, meu filho, esse colar é tudo o que tenho. Mas meus netos, eles precisam comer. Foi neste momento que Nicolas Ferreira, que passava pelo local, parou. Seus olhos encontraram os da senhora, que tentava esconder as lágrimas enquanto segurava o colar, uma herança de família, guardada por décadas. O que aconteceu em seguida chocou todos os presentes. Nicolas não apenas se aproximou, ele fez algo que ninguém esperava. Guarde seu colar, senhora. Guarde suas memórias, disse ele, com a voz embargada. O que se seguiu foi uma demonstração de humanidade que fez o Brasil inteiro repensar o significado de compaixão. As pessoas ao redor, que antes passavam apressadas, pararam. Celulares começaram a registrar a cena. Em um país onde milhões dormem com fome, aquele momento representou muito mais que um ato isolado de bondade. Foi um grito silencioso que ecoou por todo o Brasil. O brilho das lágrimas nos olhos da senhora se transformou em algo diferente. Não era mais desespero, era esperança. Esta história não termina aqui. O que Nicolas fez naquele dia desencadeou uma reação em cadeia que ninguém poderia prever. Uma reação que prova que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe luz no coração dos brasileiros. Dona Maria, como depois ficamos sabendo seu nome, havia chegado ao mercado naquela tarde carregando mais do que apenas um colar. Carregava o peso de uma vida inteira de multas e sacrifícios. O colar dourado, presente de seu falecido marido no dia de seu casamento, 50 anos atrás, era a última lembrança material que ainda preservava daquela época de sonhos e promessas. A história por trás daquele colar era tão preciosa quanto o próprio objeto. José, seu marido, havia trabalhado por 2 anos extras na construção civil, fazendo horas extras em dias de chuva e sol, subindo em andaimes a dezenas de metros de altura, suas mãos calejadas guardando cada centavo possível. Ele chegava em casa exausto, mas com um brilho especial nos olhos, sabendo que cada dia de trabalho o aproximava mais daquele presente especial. Nos fins de semana, fazia ainda alguns bicos como pintor, economizando até mesmo o dinheiro do almoço, comendo marmitas simples preparadas com carinho por Maria na madrugada. Todo esse sacrifício tinha um único objetivo: poder comprar aquela joia que representaria seu amor eterno. Para que você sempre lembre que nosso amor vale ouro, ele disse ao colocá-la em seu pescoço, na véspera do casamento. Cada reião em sua superfície dourada contava uma história: o nascimento dos filhos, as mudanças de casa, as festas de família, os momentos de alegria e tristeza que construíram uma vida inteira de amor. O mercado onde tudo aconteceu não era um estabelecimento qualquer. O mercado São José havia sido construído pelos próprios moradores do bairro, tijolo por tijolo, há mais de 4 décadas. Era o resultado de um mutirão comunitário que durou 6 meses, com famílias inteiras trabalhando nos fins de semana, compartilhando não apenas o trabalho pesado, mas também as esperanças de um futuro melhor. As mulheres preparavam grandes panelas de sopa e café para os trabalhadores, enquanto as crianças carregavam tijolos em pequenos carrinhos de mão, sentindo-se parte daquela construção coletiva. Seu Roberto, ainda jovem na época, coordenava as obras com a experiência adquirida em anos de trabalho na construção civil, ensinando aos outros moradores as técnicas básicas de alvenaria. Cada tijolo assentado era uma promessa de dias melhores, cada viga erguida representava a força de uma comunidade unida. Suas paredes guardavam histórias de várias gerações, desde o tempo em que a região era apenas um conjunto de ruas de terra batida. Era mais que um lugar de compras, era um ponto de encontro onde as pessoas compartilhavam não apenas mantimentos, mas também suas vidas, seus sonhos e suas dificuldades. Os funcionários do mercado eram como uma família estendida para os moradores do bairro, cada um com sua própria história de superação e dedicação. Seu Antônio, o açougueiro, havia começado como entregador de carne há 30 anos, aprendendo o ofício aos poucos, e agora era conhecido por sempre separar os melhores cortes para as mães que precisavam alimentar famílias grandes com orçamento apertado. Dona Conceição, da seção de hortifruti,
Conhecia as preferências de cada cliente e guardava as frutas mais maduras para os idosos que tinham dificuldade para mastigar. Até mesmo o jovem Paulo, que havia começado há apenas 6 meses como repositor, já demonstrava aquele mesmo espírito de cuidado e atenção que caracterizava a equipe do São José. Maria, a caixa que sempre recebia todos com um sorriso caloroso, estava ali desde a inauguração. Conhecia cada cliente pelo nome, sabia suas preferências, suas histórias. Para ela, Dona Maria não era apenas mais uma cliente, era a senhora que sempre trazia biscoitos caseiros nas festas juninas, que ajudava a organizar as campanhas de Natal, que tinha uma palavra amiga para todos que precisavam. Naquela tarde fatídica, o mercado estava especialmente movimentado. Era fim de mês, época de pagamentos e compras maiores. O burburinho usual de carrinhos, conversas e o som da música ambiente criava aquela atmosfera familiar que todos conheciam tão bem. Mas algo estava diferente no ar. Talvez fosse o modo como o sol da tarde entrava pelas janelas, criando sombras alongadas que pareciam prenunciar algo importante. Quando Dona Maria entrou, seu comportamento incomum foi imediatamente notado. Ela, que sempre cumprimentava todos com alegria, mantinha agora os olhos baixos, como se carregasse um peso indizível. Suas mãos, que normalmente gesticulavam enquanto conversava com os conhecidos, estavam apertadas uma na outra, em um gesto nervoso que denunciava sua angústia. Tem algo errado com a Dona Maria, sussurrou Ana, a jovem repositora, para Maria, a caixa. Ela parece tão abatida. As duas observaram em silêncio enquanto Dona Maria caminhava pelos corredores, parando em frente às prateleiras de produtos básicos. Seu olhar percorria os preços com uma expressão cada vez mais desolada. A inflação dos últimos meses havia transformado mesmo os itens mais básicos em artigos de luxo para muitas famílias. Em casa, a situação havia chegado ao limite, um ponto sem retorno que nenhuma avó deveria ter que enfrentar. As contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha como cartas de um jogo cruel: água, luz, aluguel, remédios, cada uma delas um lembrete doloroso da insuficiência de sua aposentadoria. O calendário na parede, um presente dos netos do Natal passado, marcava mais um mês de escolhas impossíveis. As noites eram preenchidas com o som do estômago vazio das crianças e o peso esmagador da responsabilidade de uma avó que prometeu nunca deixar faltar. Na noite anterior, seu neto mais novo, Pedro, de apenas 6 anos, havia feito aquela pergunta que partiu seu coração: Vovó, por que não tem mais leite? Os outros 2 netos, Marina de 12 e Lucas de 15, tentavam disfarçar a fome, dizendo que não estavam com vontade de comer. Mas Dona Maria sabia. Sabia pelo modo como eles olhavam para a geladeira quase vazia, como guardavam metade do pão do café da manhã para a tarde. A decisão de levar o colar ao mercado não foi tomada de repente. Foi o resultado de noites insones, onde cada minuto era preenchido com memórias do passado e angústias do presente. Foram semanas de tentativas desesperadas de encontrar outras soluções, de orgulho engolido em filas de empréstimo, de portas fechadas na cara de uma senhora que só queria uma chance de trabalhar. O espelho do banheiro havia se tornado seu confessionário silencioso, onde ela ensaiava como faria a proposta, como explicaria que aquele objeto, carregado de tanto significado, precisava ser trocado pelo básico da sobrevivência. Cada manhã trazia consigo uma nova tentativa de adiar o inevitável, de esticar o pouco que tinha, de fazer milagres com um orçamento que há muito não comportava nem mesmo o essencial. Mas naquela manhã específica, quando o pequeno Pedro perguntou inocentemente sobre o leite, algo dentro dela se quebrou definitivamente. Havia tentado empréstimos, mas sua pequena aposentadoria mal cobria os gastos básicos. Tinha procurado trabalho, mas quem contrataria uma senhora de 73 anos? O colar era sua última esperança. Cada passo em direção ao balcão da padaria parecia mais pesado que o anterior. O colar, que por tantos anos havia repousado em seu pescoço como um símbolo de amor e memórias felizes, agora pesava como chumbo. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou segurar o balcão para se firmar. Foi neste momento que destino, ou talvez algo maior, trouxe Nicolas Ferreira ao mercado São José. Ele não costumava fazer compras ali, seu caminho usual era outro. Mas naquele dia, algo fez mudar sua rota. Mais tarde, ele diria que foi a mão de Deus que o guiou até aquele lugar naquele momento específico.
Nicolas havia crescido em um bairro semelhante, onde a solidariedade entre vizinhos muitas vezes era a única rede de proteção contra as dificuldades da vida. Sua formação política e social havia sido moldada pelas experiências vividas nas ruas estreitas de sua comunidade, onde cada casa guardava uma história de luta e resistência. Ele se lembrava vividamente das panelas vazias em sua própria casa, do choro contido de sua mãe quando o salário atrasava, das roupas passadas de irmão para irmão até que o tecido não aguentasse mais o remendo. Mas também se lembrava da solidariedade, do vizinho que dividia o pouco que tinha, da professora que comprava material escolar do próprio bolso, do dono da mercearia que anotava as compras do caderninho sem cobrar juros. Essas memórias não eram apenas lembranças, eram lições vivas de humanidade que agora guiavam suas ações. Sua própria avó havia passado por situações similares. Ele ainda se lembrava vividamente do dia em que a encontrou chorando silenciosamente na cozinha, suas alianças de casamento ausentes dos dedos. Ela havia trocado as alianças por dinheiro para comprar remédios para seu avô, que estava doente na época. Aquela memória, gravada em sua mente desde a infância, havia moldado sua visão de mundo e seu compromisso com a justiça social, vendendo objetos pessoais para garantir o sustento da família. Talvez por isso, a cena que presenciou ao entrar no mercado atingiu com tanta força. O momento em que ele se aproximou de Dona Maria foi registrado por vários celulares, mas nenhuma câmera conseguiu captar completamente a intensidade daquele encontro. Era como se o tempo tivesse parado, como se o universo inteiro tivesse conspirado para criar aquele momento de conexão humana pura e verdadeira. O burburinho do mercado diminuiu até se tornar um silêncio respeitoso, quase sagrado. A luz do fim de tarde, entrando pelas janelas empoeiradas do mercado, criava um efeito quase cinematográfico, como se a própria natureza quisesse destacar a importância daquele momento. O ar parecia mais denso, carregado de emoção e expectativa. Até mesmo as crianças que costumavam correr entre as prateleiras pararam, sentindo instintivamente que estavam presenciando algo extraordinário. A senhora não precisa fazer isso, disse Nicolas, sua voz gentil mais firme. Não hoje, não aqui, não enquanto eu puder fazer algo a respeito. As palavras dele, simples mas poderosas, desencadearam algo extraordinário. Foi como se uma onda invisível de compaixão se espalhasse pelo mercado. Uma senhora que fazia compras deixou seu carrinho de lado e se aproximou. Um senhor que estava na fila do caixa saiu de seu lugar. Aos poucos, um pequeno grupo se formou ao redor de Dona Maria e Nicolas. Maria, a caixa, foi a primeira a agir. Sem dizer uma palavra, tirou seu próprio lanche da bolsa, um pacote de biscoitos e uma garrafa de água, e ofereceu a Dona Maria, que aceito com mãos trêmulas. Ana, a repositora, correu até a seção de laticínios e voltou com várias caixas de leite. Um senhor de idade, que todos conheciam apenas como seu Francisco, tirou a carteira do bolso e disse: "Pode colocar na minha conta o que era precisar." Mas foi o gesto seguinte de Nicolas que transformou aquele momento em algo verdadeiramente extraordinário. Pegando seu celular, ele começou a gravar um vídeo, não para explorar a situação, mas para documentar uma realidade que muitos preferiam ignorar. "Estou aqui no Mercado São José", começou ele, sua voz embargada pela emoção, "onde acabei de presenciar algo que precisa ser compartilhado. Não para expor, mas para despertar." Uma senhora, uma avó, se viu forçada a tentar trocar suas memórias mais preciosas por comida. Isso não é apenas a história dela, é a história de milhares de brasileiros que enfrentam escolhas impossíveis todos os dias. Enquanto falava, Nicolas organizava com os funcionários do mercado uma lista de itens essenciais. Não apenas alimentos, mas produtos de higiene, material escolar para os netos, produtos de limpeza. A comunidade presente no mercado se mobilizou de uma forma que ninguém esperava. Pessoas que mal se conheciam começaram a se organizar, criar grupos de apoio, trocar números de telefone. O gerente do mercado, seu Roberto, um homem normalmente reservado, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Não apenas providenciaria uma cesta básica mensal para Dona Maria, mas criaria um programa permanente de apoio a idosos em situação de vulnerabilidade. "O Mercado São José sempre foi mais que um comércio", disse ele. "Está na hora de formalizarmos isso." A história ganhou proporções ainda maiores quando o vídeo de Nicolas viralizou nas redes sociais.
Em questão de horas, milhares de compartilhamentos, comentários e mensagens de apoio inundaram a internet. Pessoas de todo o Brasil começaram a compartilhar histórias semelhantes, criando uma onda de conscientização sobre a situação dos idosos em vulnerabilidade social. Empresas locais começaram a entrar em contato, oferecendo apoio. O que começou com um gesto isolado de solidariedade se transformou em um movimento organizado. Proprietários de pequenos negócios, que também enfrentavam suas próprias dificuldades em tempos de crise, encontraram formas criativas de ajudar. O dono da padaria começou a separar pães do dia anterior para distribuir a famílias necessitadas. A farmácia local criou um programa de desconto especial para idosos. Até mesmo o pequeno salão de beleza do bairro se ofereceu para fazer cortes de cabelo gratuitos para crianças carentes uma vez por mês. Uma escola de informática ofereceu bolsas para os netos de Dona Maria. Uma clínica dentária se prontificou a fazer tratamento gratuito para ela e as crianças. Uma advogada se ofereceu para revisar sua aposentadoria, descobrindo que ela tinha direito a benefícios que não estava recebendo. Mas talvez o mais importante tenha sido o impacto na própria comunidade. Vizinhos que mal se cumprimentavam começaram a prestar mais atenção uns dos outros. Jovens se organizaram para fazer compras para idosos que moravam sozinhos, criando um projeto chamado Guardiões do Bairro. O que começou com um pequeno grupo de adolescentes usando seus celulares para coordenar entregas se transformou em uma rede organizada de apoio mútuo. Eles não apenas faziam compras, mas também ajudavam na limpeza das casas, liam livros para os que tinham problemas de visão e simplesmente faziam companhia para aqueles que a solidão pesava mais que a idade. Marina, a neta de Dona Maria, tornou-se uma das líderes do movimento, transformando sua própria experiência de dificuldade em combustível para a mudança social. Um grupo de professores aposentados criou um projeto de reforço escolar gratuito para crianças carentes do bairro, transformando a pequena biblioteca comunitária em um centro de aprendizagem e esperança. Dona Cida, que havia ensinado matemática por 35 anos na escola local, agora dedicava suas tardes a desvendar os mistérios dos números para crianças que, como os netos de Dona Maria, precisavam de um apoio extra para não ficarem para trás. Professor João, com sua experiência de décadas ensinando história, encontrou uma nova missão em mostrar aos jovens que suas próprias histórias de vida eram tão importantes quanto as que enchiam os livros didáticos. O projeto cresceu rapidamente, atraindo mais voluntários e expandindo seu alcance para incluir aulas de informática, oficinas de arte e até mesmo um pequeno coral, provando que a educação pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social quando movida pelo amor e dedicação. 3 meses depois, quando Nicolas voltou ao mercado São José, encontrou um lugar transformado. O mercado agora tinha um espaço comunitário, onde eram realizadas palestras sobre direitos dos idosos, oficinas de artesanato e encontros de apoio mútuo. Dona Maria estava lá, seu colar brilhando no pescoço, ensinando outras senhoras a fazer seus famosos biscoitos. Sabe, meu filho, disse ela a Nicolas, enquanto seus netos brincavam por perto, aquele dia não mudou apenas minha vida. Mudou a vida de toda uma comunidade. Mostrou que ainda existe esperança, que ainda existem pessoas dispostas a fazer a diferença. O colar, que quase foi trocado por comida, agora é um símbolo de algo muito maior. Representa não apenas as memórias de uma vida de amor, mas também o poder transformador da solidariedade. Cada vez que a luz bate em sua superfície dourada, reflete não apenas o brilho do metal, mas o brilho da esperança que pode nascer mesmo nos momentos mais escuros. A história de Dona Maria e Nicolas continua inspirando pessoas por todo o Brasil, ultrapassando fronteiras geográficas e sociais. Em escolas públicas e particulares, é usada como exemplo vivo de cidadania e empatia, gerando debates profundos sobre responsabilidade social e o papel de cada um na construção de uma sociedade mais justa. Professores relatam como os alunos, após conhecerem a história, começaram a perceber de maneira diferente os idosos de suas próprias famílias e comunidades. Em empresas, a narrativa motivou a criação de programas estruturados de responsabilidade social, com foco especial no apoio à terceira idade. Pequenos comércios em diferentes cidades começaram a criar suas próprias redes de suporte comunitário, provando que a solidariedade pode ser contagiosa quando encontra terreno fértil nos corações das pessoas.
Em comunidades, despertou a consciência de que ninguém deveria precisar escolher entre preservar suas memórias e alimentar sua família. Hoje, o Mercado São José tem uma placa especial próxima à entrada. Nela, está escrita uma frase que resume perfeitamente a lição aprendida naquela tarde. Aqui, as memórias são eternas e a solidariedade não tem preço. E você? O que faria se encontrasse uma senhora oferecendo suas memórias em troca de comida? Às vezes, as maiores transformações começam com um simples olhar de compaixão. Às vezes, tudo o que precisamos é parar, olhar verdadeiramente para o outro, e lembrar que cada um de nós carrega uma história que merece ser preservada e uma dignidade que precisa ser protegida. Porque no final, não são apenas as joias que têm valor, são as memórias, as histórias, e principalmente, a humanidade que compartilhamos uns com os outros. E isso sim, não tem preço.